Salvador nosso. Amém. Vamos então, irmãos, ao capítulo 16 de Atos. Atos 16. É um capítulo longo, é certo que nós não vamos esgotar todo este capítulo na noite de hoje, mas iniciaremos o estudo deste capítulo, que traz uma mensagem maravilhosa, que fala sobre o contínuo crescimento e desenvolvimento da igreja. Esse é o nosso tema de hoje, o contínuo crescimento e desenvolvimento da igreja. O que nós vamos ver, então, no texto que leremos é exatamente o trabalho dos missionários, dos apóstolos, dos obreiros, daqueles que vão sendo chamados para trabalhar na obra, e vamos perceber como o Senhor Deus trabalha na vida da igreja, como Ele faz com que esse trabalho continue, como a igreja desenvolva e se utilizando das pessoas, mas também mudando situações, conduzindo, e todos esses aspectos nós vamos perceber que faz parte exatamente dessa continuidade do crescimento da igreja e também do desenvolvimento dela. Vamos ler, então, os primeiros 5 versículos de Atos 16. Nós vamos fazendo as leituras pausadamente, por partes até, e à medida que nós formos lendo, nós vamos aplicando e trazendo uma mensagem ao coração dos irmãos. Vejam. Chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo. Timóteo era filho de uma judia, crente, mas de pais grego. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso circuncidou-o por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos para que as observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. Então vejam, nos primeiros 5 versículos de Atos 16, nós vemos o trabalho dos apóstolos, dos missionários Paulo, que agrega à sua equipe o Timóteo. Timóteo é aquele mesmo que recebeu 2 cartas de Paulo, as 2 cartas de Paulo a Timóteo. É esse Timóteo aí que foi um discípulo de Jesus, um discípulo que ouviu o Evangelho, creu, e assim se tornou um discípulo de Cristo. E interessante dizer e ver que ele era um jovem que dava bom testemunho. As pessoas tinham bom testemunho de Timóteo, tanto as pessoas de Listra quanto de Icônio. As igrejas daquele lugar viam em Timóteo, de fato, alguém que era uma testemunha viva da obra de Cristo em sua vida. E Paulo, então, achou por bem, já que ia levá-lo, incorporá-lo à sua equipe de trabalho, circuncidá-lo. Por quê? Como o texto já diz, ele era filho de uma judia, mas o pai era grego. Então, não tinha Timóteo sido circuncidado lá, conforme a lei, ao 8º dia, não é? Mas Paulo, então, achou por bem circuncidá-lo, por causa dos judeus daqueles lugares. Listra e Icônio, tinha lá judeus, ele disse, olha, então, e Derbe também, Listra, ele disse, eu vou circuncidar Timóteo, por quê? Para que não haja nenhuma retaliação, para que ninguém venha achar que, por causa dessa condição, ele não seria apto a trabalhar com ele. Então, para evitar polêmicas, para evitar qualquer situação assim constrangedora, Paulo então vai e circuncidou Timóteo. Pois todos sabiam então que o pai dele era grego, por isso não foi observado que era a responsabilidade do pai, sendo judeu,
de circuncidar o seu filho. Como ele não era, né, judeu, era grego, mas ele tinha a linhagem judia, porque a mãe era judia, então ele diz assim, olha, vou circuncidar você. O pai dele era grego. Então não ia se esperar do pai, que era grego, fazer isso, porque isso era uma característica especialmente do judeu. Circuncisão, como nós vimos hoje pela manhã, né, estudando a história de Abraão, Deus instituiu a circuncisão através de Abraão. E era para o povo de Deus, era para o povo de Israel, era para o povo judeu. Então, quem era da Grécia, que eram os gentios, né, não tinha nada a ver com essas questões rituais, nem desses sinais que eram próprios do judeu. No entanto, como Timóteo tinha a linhagem judia, tinha o sangue judeu, né, a mãe dele era judia, então Paulo achou por bem circuncidá-lo também, para que não houvesse da parte dos judeus alguma crítica, alguma polêmica, alguma situação que pudesse constrangê-lo durante o seu trabalho ali. Depois disso, então, eles passaram pelas cidades, e outra coisa importante aqui, fazendo o quê? Entregavam aos irmãos para que as observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Aquela mesma decisão foi enviada a Antioquia, lembram? Teve o parecer de Tiago, que nós vimos no capítulo 15. Essas decisões foram tomadas em concílio. E aqui é uma característica que se apresenta exatamente como nós, presbiterianos, trabalhamos e agimos no nosso concílio, na nossa igreja. É dessa maneira. As decisões são tomadas em concílio e descem essas decisões para as igrejas locais. E nisso diz o texto que as igrejas eram fortalecidas. Por isso que é importante essa organização da igreja. E a nossa igreja tem essa organização baseada exatamente nessa maneira como se procedia naquele tempo da igreja primitiva. Houve um concílio reunido em Jerusalém, onde estavam os apóstolos e os presbíteros, e deste concílio saíram decisões, foram tomadas decisões, e essas decisões eram levadas às igrejas. E nessas decisões que eram levadas às igrejas, as igrejas eram fortalecidas, está vendo? Então, no que diz respeito ao desenvolvimento da igreja, é importante que uma igreja esteja sendo conduzida por a boa e sã doutrina e sendo orientada pelo concílio desta igreja nas questões que regem a igreja, tanto questões teológicas, doutrinárias, como questões administrativas. Todas essas coisas passam por uma decisão conciliar e assim rege a igreja. Então vejam, a igreja estava lá no seu início, mas não era uma igreja desorganizada. Era uma igreja que tinha organização, as decisões eram tomadas em concílio, e aquelas decisões baixavam as igrejas, e as igrejas eram então fortalecidas na fé. Porque não só as decisões eram tomadas, mas também o evangelho que estava sendo pregado, as duas coisas juntas, ajudavam nesse fortalecer da igreja na fé. E isso dia a dia. Ou seja, é exatamente essa ideia da continuidade. A igreja não parava no tempo, ela tinha que ser contínua, e é de fato contínua. Hoje também é assim. A nossa igreja tem uma continuidade, deve ter essa continuidade. A história da igreja continua. Nós já estamos aqui, nesta cidade, há mais de 80 anos, para ser mais preciso, há mais de 85 anos. E isso devido a trabalhos de missionários que aqui vieram, irmãos que vieram de tão longe, trazer o evangelho. E a igreja passou por um grande período de tempo ainda, sem essa organização, mas era conduzida. Pastores vinham e iam, vinham e voltavam, mas estavam aqui, a igreja foi fincada aqui, foi plantada aqui nesta cidade. E aqui estamos nós, no ano de 2024, já assim, uma igreja organizada, com o seu próprio conselho, o concílio da igreja, local, os presbíteros, assim como também os diáconos. É a igreja que foi organizada. E o que é que tem acontecido ao longo desses anos? Dia a dia, o Senhor aumentou em número a igreja.
Dia a dia, o Senhor aumentou a igreja daquele tempo. Dia a dia, o Senhor está aumentando a igreja do nosso tempo. E a fé também dos irmãos deve estar fortalecidas. Daí a importância de conhecer a palavra de Deus, conhecer a boa doutrina, que doutrina é que rege a igreja. É importante você conhecer. Todo membro tem que saber o que crê e por que crê. Daí nós temos os nossos símbolos de fé, que foi exatamente formulado em concílio, em assembleias que se reuniram de irmãos do passado, mas que até hoje permanecem. É a nossa confissão de fé, é o nosso breve catecismo, é o catecismo maior. São os símbolos de fé da igreja, que interpretam as Escrituras e trazem a nós, de maneira bem organizada, as doutrinas da igreja, de modo que quando você se depara com essa doutrina e lê, o seu coração se alegra. Eu lembro-me, quando cheguei no seminário para estudar teologia e abri o livro de teologia, eu fiquei numa felicidade, porque todos aqueles assuntos que estavam ali, eu já tinha aprendido na igreja local, tinha aprendido na escola dominical, e foi uma satisfação, uma alegria, porque, olha só, todos aqueles anos de estudo na igreja, na escola dominical, me trouxe uma base, uma firmeza doutrinária. Então isso é muito importante, irmãos, para a nossa vida como igreja, como participante, como membro, não é? E até para quem é liderança, e conhecer a doutrina da igreja é super importante. Muitos problemas têm surgido nas igrejas e, ao invés de fortalecimento, tem sido a fraqueza das igrejas por conta desse abandonar dos símbolos da fé, por conta das pessoas estranharem a sua própria doutrina, por quantas pessoas, isso em razão de que, de uns anos para cá, houve uma diluição do Evangelho, onde as pessoas começaram a trocar a doutrina, a palavra, o estudo, os conceitos e princípios doutrinários por revelações, por experiências disso e daquilo. E aí acabou desfacelando, enfraquecendo. E aí, em vez de as igrejas estarem sendo fortalecidas na fé, estavam sendo enfraquecidas por falta dela e mais apegados a outras coisas. E depois surgiu a grande onda dos entretenimentos, o movimento gospel, e aí as igrejas começaram, né, a viver aquela coisa do oba-oba, e vamos e tudo mais, e era aquele ânimo aparente que parecia que era uma coisa boa, e depois as pessoas foram enfraquecidas, porque deixaram e abandonaram a fé, e abandonaram a boa palavra e a boa doutrina. Mas aqueles que permaneceram firmes, e estão até hoje, porque a igreja de Cristo ela está firmada exatamente da mesma forma como vieram lá do passado. Os irmãos recebiam a palavra e abraçavam o Evangelho. As igrejas eram fortalecidas na fé. Então a fé inclui exatamente a doutrina, a palavra, o Evangelho, a pregação, o ensino, a vivência, tudo isso inclui a fé, que é dom de Deus para nós e que leva-nos, então, à pessoa certa de Cristo, a crer de maneira correta, que é exatamente o significado da palavra ortodoxia, crer de maneira certa, porque há muitos que creem por aí afora, mas o crer de maneira certa é muito importante. O crer corretamente é o crer de acordo com aquilo que nós conhecemos como a palavra de Deus é e a boa doutrina traz para todos nós. Continua então o trabalho dos irmãos, saiu de igreja em igreja, de cidade em cidade, entregando a resolução do concílio e assim fortalecendo a igreja na fé, e o Senhor ia aumentando, acrescentando dia a dia os que iam sendo salvos, aumentavam em número os membros das igrejas daquela época. O segundo trecho do capítulo 16 é a visão em Troade. Vejamos: e percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, e tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu.
E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite, sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Aqui é outra característica dessa continuidade do crescimento e do desenvolvimento da igreja. Aqui nós percebemos a soberania de Deus, irmãos, na ação missionária. Os apóstolos Paulo e Timóteo, que estavam acompanhando ele, queria ir para uma região, pregar o Evangelho na Ásia. Mas o texto diz claramente, não lhe foi permitido. Eles foram impedidos. Ou seja, não era da vontade do Senhor que eles fossem para aquela região. E eles tinham a sensibilidade de, certamente, buscar essa orientação do Senhor. Paulo e Timóteo não decidiram aleatoriamente, não, a gente vai porque a gente vai pronto. Não, eles buscavam a orientação do Senhor. Eles tinham essa sensibilidade. E o que aconteceu? Eles também perceberam que não era para ir. O texto é claro, não lhe foi permitido. E o Espírito Santo de Deus não lhe permitiu de pregar a palavra na Ásia. Mas também, nem o Espírito de Jesus não permitiu, tentaram ir para a Bitínia, outra região. Não é lá. Até que aí o Senhor vai e fala com ele à noite, com Paulo, traz um sonho, uma visão. E aí o que acontece? Através desse momento que ele tem essa visão, dada pelo Senhor, ele entende a vontade de Deus. Olha aí, a vontade de Deus é ir para aquele lugar, então vamos. Outra coisa, ele não ficou se debatendo, dizendo, mas eu quero ir para cá e o Senhor quer... Não, ele simplesmente, quando teve a visão, imediatamente, vejam bem, irmãos, Paulo não ficou lá ainda demorando-se, analisando, refletindo, será que é isso mesmo? Não, ele entendeu perfeitamente, tanto quando não era para ir, quando agora a hora de ir. Imediatamente procurou partir para aquele destino. Ele entendeu que Deus havia chamado eles para pregar o Evangelho naquele lugar, na Macedônia. Não era ali, na Ásia. Deus tinha outros planos para ele. Então a gente tem que ter essa sensibilidade, irmãos, de se perceber os planos do Senhor. Mas para que você possa entender os planos de Deus, a vontade de Deus para a sua vida, no que diz respeito a essas questões, você tem que estar em sintonia com Ele. Lembrando daqueles dois princípios lá com Abraão, piedade e fidelidade. É preciso ter isso, estar sempre ali, à disposição para o trabalho do Senhor. Isaías, quando foi chamado, por Deus, ele se dispôs, ele disse, estou aqui, envia-me a mim, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Então, quando o Senhor tocar em seu coração e você estiver nessa vontade, esse desejo de sair para pregar o Evangelho, não se esconda, não tenha medo, vá com disposição. Isso é muito bom quando a gente vai dentro da vontade de Deus. Mas também se você chegar num ambiente em que algo lhe diz para você não fazer nada ali, não faça, mas seja sensível e tenha certeza de que se você estiver nessa sintonia com Deus soberano, o Deus das missões, o Deus que de fato conduz os homens à pregação, as mulheres a levar o Evangelho em tantos lugares no mundo todo, essa condição é dada porque Deus age assim. E temos vários exemplos de irmãos missionários que assim fizeram. Um deles, o nosso querido irmão, o reverendo Ronaldo Lidório, que teve essa sensibilidade de receber do Senhor, de ir para a África no seu início de ministério. Hoje já trabalha na Amazônia, agora já trabalha mais focado aqui na região do Brasil, mas trabalhou muitos anos lá na África.
o Senhor o chamou e o conduziu para lá. E ele foi. Era um lugar hostil, um lugar difícil, mas o Senhor usou aquele irmão como uma ferramenta de transformação naquele lugar pelo evangelho ali pregado. E ele fez, e a obra foi feita, e está lá, né? O crescimento daquela igreja, o desenvolvimento daquela igreja. Foi uma obra fantástica, magnífica que é ali realizada. Por quem? Por Deus, através do reverendo Ronaldo e de tantos outros missionários que depois acabaram indo para ajudar no trabalho. Guiné-Bissau, né, conforme nós vimos o relato do pastor Aristides, ou do pastor Tony, que lá trabalhou por vários anos, dando formação para fortalecer aquelas igrejas ali. Tem dificuldades? Tem. Recentemente, o pastor Aristides mandou o relatório da viagem que ele fez agora, e ele fala, interessante, ele dizendo que as histórias que são contadas, né, de missões, geralmente se conta só pelo lado positivo, né, do que fez e tal, de tudo que aconteceu, mas ninguém fala das frustrações que acontecem nesses momentos. Aí ele relatou para nós como foi difícil nessa viagem agora que ele foi, as frustrações de ter pessoas que estavam lá, né, que ele trabalhava com elas, e cometeram, todas elas, 3 pessoas, né, do caso, cometeram pecados que acabaram tendo que ser disciplinados, enfim, uma série de problemas, frustrações, mas aí nós o encorajamos, dizendo, fica firme, meu irmão, vai à frente, vai adiante, porque no Senhor o trabalho não é vão. Se aquelas pessoas ali, né, agiram daquela maneira, mas tem outras que não agiram daquela forma. Paulo, ele se dispôs a ir para a Macedônia. Se ele estivesse agindo pelo seu próprio impulso, pela sua própria natureza humana caída, ele poderia dizer, não, o Senhor não me deixou ir para a Bitínia, não me deixou ir lá para a Ásia, eu também não vou para lugar nenhum mais. Se ele fosse agir pelo impulso carnal dele. Mas ele sentiu que, olha, o Senhor não permitiu, ele ficou lá. E aí, quando ele desceram a Troade, o Senhor falou a ele noite a noite, e ele deu um sonho, uma visão que ele disse, ele viu um homem lá na Macedônia, um varão, em pé, dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. E aí, imediatamente, Paulo percebe que era da parte do Senhor, da parte de Deus, que estava falando com ele, e ele imediatamente se levanta e vai àquele lugar. Então vamos ver o que aconteceu lá, seguindo o texto, versículo 11. Tendo, pois, navegado de Troade, saiu de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. Só para lembrar os irmãos, vejam, ele não foi permitido ir para a Ásia, e aqui ele foi para a Europa. Essas regiões, essas cidades aqui, é o que hoje é a Europa. Então, veja, era plano de Deus que Paulo e Timóteo fossem para a Europa, e ele foi. Aí, no sábado, o que é que aconteceu? Saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E, assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo, se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai, e nos constrangeu a isso. Entendem agora, irmãos, qual era a missão? Paulo foi conduzido ali para a conversão daquela mulher. Foi impedido de ir para a Ásia, mas foi para a Europa. E lá, o que aconteceu? Houve a conversão de Lídia.
Isso demonstra o seguinte: outro aspecto importante para o crescimento contínuo da igreja e o desenvolvimento dela é que quem vai atrair os seus filhos, os convertidos, é o próprio Senhor. Deus utiliza homens como Paulo e todos os pregadores, missionários, mas quem está por trás de todo esse trabalho é Deus, irmãos. Veja, o texto diz claramente que quando Paulo pregava, e tinha lá diversas mulheres, era um grupo de oração, estavam ali na margem de um rio, assentou-se Paulo, outra característica daqueles tempos, né? O orador naquele tempo sentava e falava. Hoje é o contrário, nós aqui, o orador levanta, né? Fica de pé, os ouvintes assentados. Então essa era uma característica daquele tempo. Assentou-se Paulo e falou às mulheres que para ali havia concorrido. Então veja, Paulo estava atendendo uma visão que ele teve do Senhor, foi lá à região, saiu da sinagoga, saíram da cidade, melhor dizendo, né? Lá no sábado, no dia de sábado, saímos da cidade para junto ao rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. Então era um dia que as pessoas estavam ali junto ao rio, orando. Ele foi e viu lá um grupo de mulheres e pregou. E lá dentre aquelas mulheres havia uma chamada Lídia. Era o dia da conversão de Lídia. Olha que maravilha. Era uma mulher que nem era da região, ela era da cidade de Tiatira, olha só. Era vendedora de púrpura, ou seja, viajou para aquela cidade, vendeu os seus produtos, né, os seus tecidos, e viu uma reunião de oração, disse, já vendi, acabou a feira, eu vou lá naquela reunião de oração. E foi. E naquele dia, aquela mulher que já escutava ali, né, era temente a Deus, mas aí o texto diz de uma maneira clara, o Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. O Senhor abriu o coração. Não foi Lídia que se achou, não foi Paulo também, foi porque foi Paulo, por isso, não, foi o Senhor que abriu o coração. Aqui demonstra, irmãos, uma outra coisa importante para o contínuo crescimento da igreja e o desenvolvimento dela. O Senhor é quem vai fazendo a obra, é o Senhor quem vai acrescentando, como disse lá no primeiro trecho do texto, e aqui também. Era o dia da conversão de Lídia. Havia outras mulheres ali, talvez já crentes, né? Estavam ali reunidas para orar, mas era o dia daquela mulher ser alcançada pela graça. Veja, o Senhor moveu o apóstolo Paulo, não lhe permitiu ir para uma região e ir para outra, porque no plano de Deus, aquele dia era o dia da conversão de Lídia. Que maravilha! Eu confesso aos irmãos que eu gosto demais dessa passagem, desse momento, para demonstrar a graça de Deus maravilhosa em salvar pecadores, homens e mulheres. E eu gosto dessa maneira tão simples, não é? Que o Senhor faz, mas tão poderosa. Não precisa muita coisa, o que precisa estava ali, numa mera reunião de oração. E o Senhor usou aquele momento para converter o coração daquela mulher. Isso significa dizer, irmãos, que se você sentir no seu coração sempre o chamado do Senhor para anunciar o Evangelho a alguém, não despreze isso, vá e faça-o. Deus está usando você para alcançar outras pessoas. E através desse momento que Deus estiver usando você para pregar o Evangelho, anunciar a Cristo para alguém, pode ter certeza que o Senhor há de fazer a obra naquele coração. Aquela pessoa que ouviu o Evangelho do Senhor, sendo ela uma pessoa temente a Deus, ela vai se converter ao Senhor. O Senhor vai abrir o entendimento dela e ela vai compreender as coisas que está sendo dita. É nisso que acontece. O Evangelho está sendo pregado, mas eu tenho certeza que se houver uma ação do Espírito de Deus, aqueles que estiverem agraciados pelo Senhor
vai entender o Evangelho. Assim como nós já entendemos, os que já estamos salvos aqui, que já sabemos dessa verdade, já desfrutamos disso, dessa bênção do Senhor, que Ele nos deu, e que graça maravilhosa foi esta, que um dia alcançou a minha vida, alcançou a sua, que você ouviu o Evangelho, alguém falou para você, ou foi numa reunião de oração, ou foi num culto público, ou foi alguém que foi visitar na sua casa e pregou o Evangelho. Por isso que eu digo, não se prenda, irmãos, à realização, digamos assim, tem que fazer aqui um evento grande para poder alcançar as pessoas. Não se prenda a isso. Mas é claro que não é ruim fazer o evento, é bom. De vez em quando, as irmãs participaram aqui, né, domingo passado, um trabalho de evangelização lá em Frei Paulo. É bom, não foi o primeiro, já tivemos aqui também, mas é bom que tenhamos essa disposição contínua, que a cada dia nós estejamos aptos a levar o Evangelho para um colega de trabalho, para um vizinho que ainda não conhece, um familiar que também não sabe nada a respeito disso. Você é a luz do Senhor ali, você é o elemento que Deus colocou naquela cidade, naquela família, naquele ambiente, para falar do Evangelho. Você é a luz ali, nas trevas dos homens, das pessoas. Então, é assim que Deus age. Se você é o crente, se você é a pessoa que conhece a Cristo, que tem o Evangelho, viva isso e transmita isso. Porque é assim que o Senhor vai alcançando vidas. É estratégico isso. Né? Você conhece pessoas, certamente conhece muitas pessoas aí no dia a dia, né, fora da igreja. E essas pessoas deve ser alvo, e você pensar, orar por elas e dizer: Senhor, me dá uma oportunidade para eu pregar o Evangelho para aquela pessoa. Né? E o Senhor vai abrir as oportunidades, vai aparecer o momento certo de você falar. Também não vai falar aleatório, falar de qualquer jeito, não. Fala a verdade de Deus naquele momento que você... Por isso que há um preparo, claro. Que preparo é? Vive em oração, se coloca à disposição, peça a Deus que conduza e que lhe mostre a maneira, a forma, o jeito, o momento que você pode abrir a sua boca e falar do Evangelho. Ore mesmo, especificamente assim, e o Senhor vai conduzir. Foi assim com Lídia. E o que aconteceu na sequência, logo depois que ela é convertida, quando o Senhor abre a mente e ela começa a entender o Evangelho, ela não se conforma em ficar apenas agora, já estou crente e pronto. Não, ela vai logo ser recebida na igreja através do batismo, depois de ser batizada. E veja só, outra coisa importante aí, ela e quem mais? Toda a sua casa, toda a casa de Lídia. Veja, o Evangelho chegou ali, ela foi logo alcançada lá na reunião, depois ela vai e certamente fala em casa, compartilha o Evangelho, e toda a casa dela, a família dela, os filhos, provavelmente, o neto, quem fosse da família, foram batizados todos, ela e toda a sua casa. E então, depois daquele culto, de que ela foi recebida pelo batismo, ela disse assim: se julgares que eu sou fiel ao Senhor, entra na minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. É a alegria da confraternização e da comunhão, né? Quando nós, de fato, recebemos, irmãos, esse bom constrangimento aqui. Foi constrangido a isso, não pôde negar, não pôde dizer: não vou ficar. Não ficou na casa de Lídia. E certamente regado ali a uma refeição, uma confraternização, com a alegria que estava naquela casa, porque ali chegou o Evangelho. Deus operou soberanamente na vida de Lídia, e Lídia correspondeu a esta ação de Deus através da sua conversão e também quando ela recebe na comunhão em sua casa os apóstolos ali. Que maravilha, irmãos! Também isso demonstra o contínuo crescimento da igreja e o seu
desenvolvimento. O primeiro deles, o Deus que chama os seus servos e os capacita a ir pregar o Evangelho. O Senhor que utiliza das decisões conciliares para fortalecer as igrejas. O Senhor que vai aumentando os membros à medida que esses membros vão se achegando e sendo recebidos na igreja do Senhor Jesus. Muitas vezes devemos estar dispostos a ir pregar o Evangelho como fez Isaías. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Esteja com essa disposição para que na hora que precisar você tenha capacidade dada por Deus para anunciar o Evangelho, e assim fazendo, o Senhor vai fazer a sua obra. Na sequência, então, vemos que Deus continuará agindo por meio de nós para alcançar aqueles que Ele quer salvar. É a soberania de Deus em salvar o seu povo. Está claro aqui nessa história de Lídia, como Deus agiu ali soberanamente. Foi lá e exatamente já no plano divino que já havia escolhido Lídia desde antes da fundação do mundo, chegou o dia da conversão dela. E foi naquele dia, depois da feira, numa reunião de oração, à beira de um rio, que essa mulher foi alcançada pela graça e salva. Então vejam, não se prenda ao lugar. Talvez tenha gente pensando, não, só se conversa se for lá na igreja, no culto. Não necessariamente. O importante é que haja a vontade de Deus, haja a pregação do Evangelho, fiel pregação, e haja, sim, aquele que será alvo da graça de Deus, porque o Senhor abrirá o coração e a mente daqueles que hão de ser salvos para crerem. E outro trecho agora, irmãos, antes da gente, já para finalizarmos, a gente não vai conseguir terminar tudo hoje mesmo, mas outro trecho aí de 16 a 18, Atos 16 a 18, que é mais um episódio do contínuo crescimento da igreja que aconteceu naquele tempo. Vejam, aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, olha só, sempre em lugares de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, uma pessoa que era adivinha, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Olha a indústria lá, daquele tempo, a pessoa era usada para adivinhar e tinha gente lucrando com isso. Ela trabalhava para alguém, para os seus senhores, era um grande lucro para os seus senhores. Então, vários homens, várias pessoas, ela trabalhava fazendo adivinhação, e através da adivinhação tinham lucro. E aí essa mulher, esse espírito de adivinhação era um espírito maligno, jovem, possessa de espírito adivinhador. Então era uma artimanha do inimigo, era uma obra satânica, maligna, que se fazia naquele tempo e ainda hoje tem, viu? Ainda hoje tem por aí esse tipo de coisa. Aí, seguindo ela, a Paulo e a nós, Timóteo dizendo, e Lucas também, que está contando a história, clamava dizendo, olha só, estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Bonito, Uma jovem possessa de espírito adivinhador, dizendo isso. A afirmação da mulher está errada? Não, está certo. Só que ela não estava trabalhando do lado certo. Ela estava falando isso, mas ela estava falando através do espírito adivinhador, do espírito possesso. Isto se repetia por muitos dias. Então ela saía na cidade dizendo, olha, estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Olha só, o discernimento que os apóstolos tiveram. Eles não deram
ouvidos àquela mulher, não ficaram satisfeitos com aquela mulher, ficaram indignados, o apóstolo Paulo. Por quê? Ela não estava afirmando uma coisa certa? Isso aqui é uma coisa importante, viu, irmãos, para os dias de hoje. Tem muita gente que diz assim, não importa a igreja, não importa a placa, o que importa é que está pregando a Deus, está falando de Jesus, está ótimo. Será que é mesmo? Tem que ter cuidado. E se for um espírito maligno, como era o caso aqui da mulher? A mulher afirmou, estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Olha que coisa bonita. A mulher está falando isso, só que a mulher não tinha parte com Deus. A mulher estava trabalhando para o diabo. Ela estava possessa por um espírito adivinhador. Então não estava correto, não era, e de fato é de indignar mesmo. Porque seria mais ou menos assim, né? Por exemplo, eu estou em casa e vem uma pessoa de uma seita, reconhecidamente é uma seita, e chega para mim e diz assim, olha, nós vamos fazer aqui um evento e vamos falar de Jesus. E eu sou crente, sou filho de Deus, conheço Jesus, né? Sou ovelha de Cristo. E aí, quando ele falou isso, eu disse, que bom o senhor vai falar de Jesus. Só que eu sei que aquela pessoa, ele não conhece Jesus como nós conhecemos. Eu sei que aquela pessoa é de uma religião falsa. Eu sei que ele não está pregando a Cristo como nós pregamos a Cristo. Então, eu fui, de certa forma, irônico, né, com ele, mas eu percebi que quando eu disse, o senhor vai falar de Jesus, é? Que bom que você vai falar de Jesus. Ele disse, Jesus e as profecias. Aí desconversou assim, né? Ou seja, aí eu percebi, ele estava usando de uma sutileza para atrair a minha pessoa para ir lá no evento que ele estava fazendo, falando de Jesus. Então ele quer dizer, olha, eu vou falar de Jesus, eu vou dizer a ele que ele fala de Jesus, se ele for crente, ele vai. Que ele é de Jesus, então eu vou dizer que falo de Jesus, ele vai. Mas eu sei que eles não iam pregar a Cristo como nós conhecemos o Cristo das Escrituras. Eu sei disso. Eu sei que aquelas pessoas não eram pessoas cristãs verdadeiramente. Mas eu percebi, olha, como eles estavam agindo assim para enganar as pessoas. Então, se eu sou um crente fraco, desavisado, sem doutrina, certamente eu iria ficar empolgado, dizer, eu vou lá, eu vou mesmo. Olha, ele disse que vai passar filme sobre Jesus, ele disse que vai falar sobre Jesus, eu vou lá. E provavelmente, é uma medida que eles fazem disso, utilizam para enganar as pessoas, para atrair e enganar as pessoas. Então, Paulo agiu corretamente quando ele percebeu que aquela mulher que não tinha nada a ver com o Evangelho, não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com o trabalho, não tem nada, nem era parte da igreja, ficava falando aquilo, ele ficou indignado e ficava dias e dias falando. E ele então se voltou para aquela mulher e disse, olha, disse ao Espírito. Ele não falou nem para a mulher em si, é porque ele sabia que aquela jovem estava possessa. E aí ele falou para o Espírito, em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E o que aconteceu? A autoridade de Paulo, na mesma hora, saiu. O espírito maligno não resiste ao poder dos filhos de Deus. E isso é dado, irmãos, a todo crente. Todo crente tem essa autoridade de dizer, em nome de Jesus Cristo eu te mando, vai embora. Se perceber que há algum espírito maligno. Outra forma de a gente usar, outro recurso que a gente tem, poderoso, é a oração. Quando você perceber que tem alguma coisa errada, que não é normal, que está fora, ore a Deus imediatamente. Senhor, em nome de Jesus, né, age aqui, evita, lança fora essa tentativa do maligno, de querer minar, de querer enfraquecer, de querer atacar um filho de Deus. Por isso que a palavra de Deus diz, resistir ao diabo, ele foge. Ele é covarde, ele foge. Mas o resistir ao diabo não é você ficar batendo boca com ele, não. Resistir ao diabo é você estar firmado na fé, estar firmado em Jesus, estar firmado na palavra. Aí você resiste ao diabo. Ele não consegue lidar com isso.
Veja, quando ele começou a querer insistir, Paulo disse: saia, espírito, saia dela em nome de Jesus. Eu te mando. Outra coisa importante, toda expulsão demoníaca é em nome de Jesus. Paulo não falou em meu nome. Paulo disse: em meu nome eu expulso você. Não. Sempre o poder está em Deus. O poder está em Jesus. É Ele que tem poder. E sempre foi assim. Nunca, se alguém se levantar e dizer que tem o poder de fazer isso ou aquilo, desconfie. O poder não está no homem. O poder está em Jesus. O poder está em Deus. É nele. Por isso que a gente ora e pede. E se tiver uma situação assim, em nome de Jesus a gente manda. E o diabo vai embora. Ele não resiste. Então não é para a gente ter medo do demônio. Não. Aquele que está em nós é infinitamente maior do que o inimigo das nossas almas. Ele existe, claro. Ele anda em derredor buscando a quem possa devorar, a Bíblia diz, o diabo. Por isso que a palavra de Deus vem e diz: por isso, vigie e ore, para que você não caia em tentação. Quem é o tentador? O diabo. Então você está sendo tentado? Vigie e ore. Ah, você está fragilizado? Vigie e ore. Busque a palavra de Deus. Não deixe de se fortalecer, porque se você, enfim, enfraquecer, você vai ser engolido. A palavra de Deus diz que ele fica em derredor buscando a quem possa devorar. O diabo. Ele é como um leão, né? Que fica em derredor. Se vacilar, ele vai, engole. Por isso que é uma advertência, uma exortação ao povo de Deus: não vacile, esteja atento em todo o tempo e esteja também fortalecido no Senhor, para que, se aparecer alguma situação assim, adversa, difícil, você tenha autoridade, não em você mesmo, mas no próprio Jesus, de dizer: em nome de Cristo eu te mando, saia, vai-te embora, porque nós não temos parte nenhuma com esse tipo de coisa. O nosso dever e a nossa alegria é estar servindo ao Senhor. Vejam, irmãos, diversas situações ditas aqui no texto. Primeira situação, o chamar obreiros para a equipe, para o trabalho do Senhor. Timóteo foi incorporado no grupo de trabalho de Paulo. Depois ele vai e é sensível à orientação do Espírito de Deus. Para onde ir pregar o Evangelho? Planejou ele, a princípio: eu quero ir para tal lugar. Mas o Senhor disse: não, é lá. Vai para outro lugar. Ele foi. E nesse outro lugar que ele foi, atendendo à orientação divina, o Senhor moveu tudo isso para salvar Lídia e toda a sua casa, que foi convertida através da pregação do Evangelho por meio de Paulo. Depois disso, ele chega e, num lugar onde a pessoa está, uma jovem endemoniada. Vejam, são situações que foram se deparando no dia a dia lá da igreja primitiva. E no meio de tudo isso, o Senhor vai trabalhando e mostrando que Ele, o Deus Todo-Poderoso, está no controle de todas as coisas. E isso deve nos trazer, então, irmãos, um fortalecimento da nossa fé. Confiemos em nosso Deus, na certeza de que Ele continuará a fazer a sua obra por meio de nós. Nós que somos a igreja do Senhor Jesus aqui na terra, aqui nesta cidade de Itabaiana, somos nós que temos a responsabilidade de viver o Evangelho e pregar o Evangelho, a começar em mim e demais de todos os irmãos. Vamos avançar, vamos continuar crescendo, sim, porque a igreja é do Senhor e Ele vai aumentando, acrescentando dia a dia os que vão sendo salvos. Mas esse acrescentar do Senhor é através de cada um de nós. Não é uma coisa que veio um anjo do céu para fazer uma... Não, é nós mesmos que temos que fazer o trabalho contínuo de evangelização, de pregação. Vamos encontrar dificuldades? Vamos, com toda certeza. Vamos encontrar pessoas indiferentes? Vamos. Vamos encontrar pessoas que vão odiar ouvir você porque você vai querer falar do Evangelho? Vamos. Mas também vamos encontrar pessoas como Lídia, temente a Deus, e que o Senhor estará preparando seus corações para receber o Evangelho, crer
e vir a ser salva. E assim a igreja vai crescer, vai desenvolver, como já está sendo, porque a obra é do Senhor, não é minha, não é sua, é do Senhor, e nós estamos envolvidos nesta obra. Nós é que temos o privilégio de sermos envolvidos nesta obra. Que graça maravilhosa do Senhor que Ele não tem nos dado, para que preguemos o Evangelho e não desfaleçamos, irmãos. Eu sei que o mundo é atrativo, as coisas deste mundo, às vezes as amizades deste mundo podem também querer minar a sua fé, mas tenhamos o cuidado, zelemos pela nossa vida, cuidemos pela nossa mente, pela nossa alma, fazendo o quê? Cultivando uma vida digna da vocação a que fomos chamados. Fomos chamados por Deus, não foi por homens, não. Por isso, não diminua, nem um centímetro sequer, a sua vida com Deus. Não diminua, não reduza o seu evangelho a momentos de êxtase. Não, viva o evangelho pleno, na mais simplicidade, mas também na mais profundidade. Como disse o pastor Aristides, né, que um outro escritor, dizendo que na África o evangelho é extenso, tem alcançado muita gente, há muito tempo, muitos anos, mas a profundidade é raso ainda. Que não seja assim, irmãos, que nós tenhamos sim uma boa extensão de pregação do evangelho, mas também de profundidade neste evangelho. A profundidade se dá através da boa doutrina, da fé firmada, da alegria em servir ao Senhor, da participação contínua na igreja, para que assim, alegres e felizes e cheios da graça de Deus, estejamos assim repletos e plenos na presença do Senhor. Que Deus então assim nos ajude, irmãos. No domingo que vem nós continuaremos ainda vendo as situações de dificuldades, mas que o Senhor continuará avançando e continuará crescendo e desenvolvendo a sua igreja. Oremos então. Ó Deus bendito, Deus amado, nós bendizemos o Teu nome e agradecemos ao Senhor pela Tua graça que alcançou-nos um dia e nos fez agora Seu povo de propriedade exclusiva do Senhor. Aqui está, ó Deus, a Tua igreja e pedimos, ó Pai, que através da pregação da Tua palavra, o Evangelho continue salvando vidas, que as pessoas continuem sendo alcançadas por esta graça bendita do Senhor e que nós estejamos sendo despertados, ó Deus, a levar este Evangelho a cada dia e nos alegrar em ver o Senhor acrescentar à igreja os que vão sendo salvos. Assim nós oramos, ó Deus, agradecidos somos, no nome de Jesus, Senhor e Salvador nosso. Amém. Receber a bênção, irmãos. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Divino Espírito Santo esteja sobre todos vós e sobre toda a igreja do Senhor Jesus espalhada na face da terra, hoje e para todos sempre.